E aí, pessoal do nono ano, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui no nosso vídeo para continuar comentando um pouco sobre o continente americano, certo? Desta vez nós iremos tratar dos aspectos físicos, né? Como vocês sabem, a gente comentou um pouco na última aula sobre os aspectos humanos, os aspectos culturais, aqueles que dizem respeito às questões construídas pela sociedade. Hoje nós iremos falar um pouco sobre aqueles que são os elementos naturais, físicos. Iremos discutir mais, como é que eu poderia dizer, mais detalhadamente o relevo e a hidrografia do continente americano. Primeiramente a gente vai fazer uma geral, né, falando sobre todo o continente americano, né, América do Sul, América do Norte, América Central, e depois, né, ao longo do tempo nós iremos focalizando, né, na América do Sul, na América do Norte, ou então na América Latina, como a gente gosta também de dividir este continente. Beleza? Pois, dito isto, vamos caminhando. O relevo, vocês sabem, é aquele desenho da litosfera, como a superfície terrestre se dá, ok? Existem várias formas dela se manifestar. Nós temos as montanhas, as planícies, os planaltos. A gente viu isso de forma mais detalhada na última aula, ou melhor, no último ano, certo? No oitavo ano a gente estudou isso bem direitinho, o que é um planalto, o que é uma planície e tal. Se vocês têm alguma dúvida a respeito disso, só me chamar no privado que a gente conversa. Mas eu acho que isso aí já é ponto vencido, todos vocês sabem disso. Como é que é o relevo da América? Né? Ele é dividido em duas formas. Nós temos a costa oeste e a costa leste e central, certo? Se você perceber, olhar para este mapa que nós temos aqui, você vai perceber que o lado oeste, que a gente tem, esse lado esquerdo, ele é mais escuro, né? E se você olhar na tabelinha aqui embaixo do mapa, vai perceber que quanto mais escuro, maior é a altitude. Portanto, o lado oeste ele tem grandes elevações, tem grandes montanhas. E isso se deve ao encontro de placas, ao encontro de placas tectônicas nesta área. Isso vai gerar incidência de alguns terremotos. Para quem não lembra, as placas tectônicas são essas divisões, né, da litosfera, da superfície terrestre, e o encontro delas gera terremoto e a separação delas vão gerar fossas, tá ok? O que acontece? Em toda a parte oeste dos Estados Unidos e do Brasil e de toda a América, você vai perceber que há este encontro de placa. Lá na América do Norte, nós teremos a placa norte-americana se encontrando com a placa do Pacífico. E na América do Sul, nós teremos a placa sul-americana se encontrando com a placa de Nazca. E isso vai proporcionar o surgimento dessas montanhas. Por quê? Vocês com certeza lembram, mas a gente não vale sempre a pena revisar que quando há um encontro de uma placa, e aqui a gente vai usar o exemplo da placa sul-americana e da placa de Nazca, tem uma placa continental, ou seja, tem uma placa do continente, com a placa do oceano, a placa mais pesada desce, a placa mais densa tende a descer, porque o que é pesado, né, ele tende para baixo, e devido a este encontro, há um soerguimento, ou seja, há uma elevação da placa continental. Ela é um pouquinho
só levantada, né? E aí ela, de fato, gera essas montanhas e também vai gerar possibilidade de vulcões e de terremotos, tá ok? Porque a atividade vulcânica, né? A atividade do magma vai ser bem agitada neste ponto, tá certo? E é por isso que aquela área oeste, ela tem grandes montanhas. A parte central e a parte leste, por sua vez, ela não vai ter grandes montanhas. Na verdade, ela vai ter planícies e planaltos. Se você for ver aqui nessa tabelinha, né, não sei se vocês estão conseguindo ver facilmente, mas vai perceber que não passa dos 400 metros. Né? Geralmente a maioria da parte é verde, verde escura ou verde clara, e existem alguns pontos amarelados, diferentemente dos outros pontos da costa oeste, que é de marrom para cima. Né? E os planaltos eles são formados por erosões. Há muito tempo atrás, há bilhões e bilhões de anos, foram um pouquinho maior e a força do vento, né, a força da chuva, foram erodindo estas regiões. E aí elas foram perdendo tamanho, foram perdendo relevo, foram desgastadas. É como se, ao passar do tempo, né, aquela grande coisa que a gente comentou no ano passado, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aí foi escaviando, né? Foi desgastando essas regiões. Então, o relevo na América, de um modo geral, é dividido dessa maneira. Ok? Vamos falar também um pouco sobre hidrografia. Hidrografia é aquilo que diz respeito aos corpos aquáticos, ou seja, aos lagos e rios, quando a gente fala de continente, né? Porque poucos são os continentes que possuem oceano em seu interior. No caso da América, não possui, certo? E aqui uma coisa é batata, é muito fácil, é certeira. É que os rios sempre correm do lado oeste para o lado leste. Por quê? Porque o lado oeste ele tem um relevo maior. E aí vocês sabem que por força da gravidade, a água corre do oeste para o leste. E devido a este relevo ser maior na costa oeste, os rios vão se desaguar na costa leste e geralmente vão desaguar no Oceano Atlântico. Existem inúmeros rios na América, né? Os principais são esses que a gente elenca aí. O rio Amazonas, o rio Paraná, o rio Orinoco, né? O rio Mississippi, o San Juan, o São Lourenço, o rio Arkansas. Né? Existem outros, né? O Missouri, mas a gente preferiu não falar sobre todos, vai comentar sobre alguns. Aqui o rio Amazonas é, né, muito importante para nós, brasileiros, mas para todo mundo. Né? Vocês podem ver, ele tem vários afluentes, vários rios que correm para ele. E vai acontecer aquilo que a gente comentou. Ele vai nascer aqui na costa oeste e vai correndo até desaguar lá no Oceano Atlântico, ali próximo a Macapá, próximo a Belém, certo? Vai cortar cidades importantes. Ele é utilizado para navegação também, na Amazônia é muito diferente de nós, né? Não tem poucas estradas, as pessoas usam os rios como estradas, certo? E ele vai carregando esses sedimentos. E a gente tem uma imagem do rio Amazonas, existem imagens muito mais bonitas no Google, se você quiser procurar na internet, mas a gente quis colocar essa para falar sobre as curvas, né? Além do rio Amazonas, nós temos o rio Mississippi, né? O nome aí tá Rio Amazonas, perdão, foi um grande erro, mas esse aí é o rio Mississippi, que do mesmo modo ele vai nascer no rio Missouri, vai se juntar com o Mississippi e vai desaguar também no Golfo do México, que fica no Oceano Atlântico, certo? Então ele vai nascer lá nas regiões montanhosas, ali dá pra gente perceber, né, que é um pouco maior, e vai. E aí tem
uma imagem do rio Mississippi, né, para mostrar que é um rio largo, um rio grande. Tá ok? Nas próximas aulas a gente vai falar especificamente sobre cada parte da América. Aí nós temos as nossas atividades. Vocês a respondam, me enviem por e-mail. Quem tiver dificuldade ou qualquer dúvida, é só perguntar, ok? Pois Deus abençoe todos vocês. Até a próxima. Valeu!